vamos pensar sobre a segunda questão. Por que estudar lógica? Porque em lógica estudamos o raciocínio. E o raciocínio faz parte da minha essência. O que significa isso? Não há como pensar um indivíduo sem raciocínio. Isso é mais ou menos como a liberdade, que também faz parte da nossa essência. Não há como pensar no indivíduo sem liberdade. Veja o que certa vez Sartre disse a respeito da liberdade. Ele disse o seguinte: somos escravos da nossa liberdade. Da mesma forma, somos escravos do nosso raciocínio. Não há como pensar um indivíduo que não seja livre. Não há como pensar um indivíduo que não tenha raciocínio, que não raciocina. É claro que estamos falando em situações normais, pessoas normais, é claro. E como a liberdade, o raciocínio, é uma imposição ao nosso ser, à nossa essência. Ou seja, o nosso ser tem a liberdade, o raciocínio como algo que impõe. O cogito de Descartes, por exemplo, expressa muito bem isso. Penso, logo existo. Isto é, raciocino, logo existo. Existo porque raciocino. Mas, puxa, por que estudar lógica? Olha, fica pensando sobre essas coisas assim tão, digamos, filosóficas. Vamos também dar algumas razões, digamos, mais concretas. Não tão, digamos, filosóficas. Eu diria o seguinte: por que estudar lógica? Olha, para sair bem nas provas, tirar boas notas. Mas como assim? Olha, o Enem, por exemplo, prioriza o raciocínio, as provas do Enem. Por que estudar lógica? Para passar em concurso. Os concursos, em geral, priorizam questões que demandam raciocínio. Há uma tendência geral em priorizar mais raciocínio e menos memorização. E como aprender a raciocinar bem? Olha, primeiro passo, estudar o raciocínio. É claro, ver como são os métodos de raciocínio que usamos para tentar resolver as coisas que nos apresentam. Então, é mais ou menos por aí. Estudamos lógica por causa dessas coisas. E a terceira questão: como estudar lógica? Olha, alguém poderia pensar o seguinte: pega o livro e vai lendo o livro. Mas estamos num curso de lógica e temos também que pensar sobre isso com senso crítico. Eu diria o seguinte, vamos lá. Uma boa estratégia para estudar lógica seria a seguinte: começar pelas partes e construir o todo, a lógica. Puxa, estamos raciocinando criticamente. E aí aparecem problemas de novo. Temos uma coisa que se chama círculo hermenêutico. Bom, o que é isso? E como que isso está relacionado com o que estamos falando? Vamos lá. O círculo hermenêutico diz o seguinte: o todo só pode ser compreendido a partir da compreensão das partes. E as partes só podem ser compreendidas a partir da compreensão do todo.
Então, só entenderei a lógica quando compreender as suas partes. Mas para compreender a relevância das partes, porque foram de certa forma definidas, isso só pode ocorrer a partir da compreensão de toda a lógica. Ou seja, para você entender um teorema, uma definição, uma demonstração, a relevância daquilo, isso só aparece a partir da ideia do todo. E para entender o todo, evidentemente, que tenho que estudar as partes. Então, o que fazer? Puxa, para todo lado que estamos indo, estão aparecendo problemas, porque estamos tendo raciocínio crítico. E o que é que nos sobra? Eu diria o seguinte: é necessária certa confiança, uma intuição, uma fé de que vale a pena estudar isso, estudar lógica. Apresentamos 3 perguntas e não respondemos nenhuma completamente. Por quê? Porque raciocinamos logicamente, com senso crítico. E aí, no final de tudo, o que nos restou foi isso: ter uma certa intuição, ter algo como um certo princípio que a gente aceita, que aceita como um dado. É uma posição em relação ao mundo que demanda uma certa fé. Esquisito isso, né? Porque estamos num curso de lógica, na primeira aula, começando, já estamos falando disso, de fé. Como assim? Olha, nesse âmbito, isso significa um primeiro princípio, um axioma. E sempre que a gente raciocina criticamente sobre as coisas, parece que em algum momento a gente para num certo primeiro princípio, um axioma, sobre o qual devemos ter fé, de que aquilo é daquele jeito mesmo. Tudo isso é desafiador. E estamos convidando você a estudar lógica, a raciocinar dessa forma, a ver o mundo sobre esse novo paradigma. Seja bem-vindo ao curso de lógica.